Me chamo Débora Simões, vou falar com vocês e debater um pouco sobre o racismo ambiental. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de debater esse tema que é tão caro e importante. Como eu vou estruturar a minha fala? Eu vou apresentar o racismo ambiental, o conceito, quando ele foi cunhado, por quem, em qual contexto e as suas atualizações, né? Como a gente coloca em uso essa expressão no contexto brasileiro e, basicamente, pensarmos essa expressão dentro da nossa realidade, tá? E não tem como a gente falar sobre racismo ambiental sem falar do racismo estrutural. E então a gente vai fazer essa inter-relação. O racismo ambiental ele foi cunhado por um militante negro norte-americano chamado Benjamin Chaves, lá no começo da década de 80. No momento, ele estava estudando os resíduos tóxicos nas populações negras e latinas, e ele também tem uma forte atuação no movimento de direitos civis da população negra e trabalhou juntamente com Martin Luther King, né? No seu trabalho, ele realmente estava analisando os impactos dessas políticas e estratégias ambientalistas, especificamente para a população negra, né? Ele conceituou essa expressão como o racismo ambiental, como ele consiste, né, nas discriminações direcionadas às minorias negras, indígenas, estrangeiros, às minorias de uma forma geral, o impacto das políticas ambientais ou das não políticas ambientais na vida dessas populações e como elas são excluídas das políticas ambientais. Esse é o conceito, essa é uma definição breve do conceito cunhado lá no início da década de 80 nos Estados Unidos. Esse conceito foi atualizado e vem sendo atualizado nos últimos tempos, mas basicamente ele ainda serve para pensarmos nas exclusões ambientais das minorias, né? E isso, a própria expressão, né, ambiental está tanto ligada às áreas rurais como às áreas urbanas. Então, só para a gente ter um exemplo, quando a gente pensa em saneamento básico e periferia, a gente pensa que essas pessoas que estão lá estão excluídas dos direitos principais, que é o direito à água, direito a saneamento básico, e logo elas vão ser mais prejudicadas, né, socialmente, estão mais vulneradas socialmente, mais propícias a adquirir doenças, mais propícias a adoecer mesmo, né, por conta de uma água não tratada, né, de falta de tudo, e assim também muito mais próxima e muito mais suscetíveis a doenças. E se a gente pensar, né, o racismo ambiental para as áreas rurais, por exemplo, a gente pode pensar como as empresas e principalmente os grandes condomínios ou os grandes resorts têm desenfreadamente impondo suas construções em áreas que deviam ser preservadas. Quando quando uma empresa, a partir de políticas públicas e até baseada em leis ambientais ou desrespeitando as leis ambientais, constrói um resort numa área de reserva ambiental, ele não está só desmatando e destruindo árvores, fauna, flora. Não é isso. São pessoas que deveriam ter aquele espaço como seu por direito. Como acontece em muitas comunidades quilombolas, que são muitas vezes dizimadas e perdem a vida por causa de empreendimentos capitalistas, principalmente do capital, né, do turismo e tudo mais, mas para não falar das construções de hidrelétricas, né, e tantas outras construções que têm um impacto sobre a vida da
floresta em si, né, da vegetação, porque desequilibra o ecossistema, mas também de vidas, né, vidas que precisam ser respeitadas. É um outro fator muito importante para a gente pensar o racismo ambiental são as comunidades ribeirinhas, como elas são afetadas por grandes construções, né, como, né, elas são impactadas e perdem muito do seu poder de autonomia e de ação. Se nós pensarmos, por exemplo, o que aconteceu em Mariana, né, o desastre ambiental de Mariana, e como as pessoas que foram impactadas, aquelas que perderam suas vidas, né, ou famílias destruídas por aquele impacto ambiental, e aquelas que sobreviveram à tragédia e que estão ainda lá vivendo, elas simplesmente receberam uma ajuda da empresa, mas elas perderam, por exemplo, a sua autonomia. E elas recebem uma ajuda de custo, né, que não supre o que elas faziam naquela região, o quanto elas tinham liberdade para trabalhar da forma que bem queriam, né? Também a gente pode pensar nos povos indígenas, nas demarcações de terras, né? As políticas ambientais que não levam em consideração as subjetividades daqueles sujeitos que vivem nas aldeias, elas simplesmente destroem a vida dessas pessoas. E aí, para a gente pensar mesmo, uma terra indígena, né? Quando ela é desrespeitada por madeireiras ou qualquer outras empresas que querem tirar daquele espaço o lucro, sem nenhum tipo de negociação e diálogo com os povos que têm o direito à terra, elas muitas vezes expulsam os povos indígenas daqueles espaços. Eles se veem obrigados, muitas vezes, a irem para as cidades. Nas cidades, o que sobram para eles, muitas das vezes, são trabalhos desvalorizados, né? E muitos deles ficam em condições de vulnerabilidade tamanha que acabam virando moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua. E a gente passa a enxergá-los como não sujeitos, né? A gente não pensa neles como todo no contexto que eles foram colocados. A gente mal olha para eles, né? E isso é uma faceta do racismo ambiental, né? Desumanizar as pessoas que antes estavam no seu ambiente, né? E foram, por causa do capitalismo, por causa do neoliberalismo, eles foram expulsos desses espaços, né? Então a gente pode discutir como demarcação de terras indígenas e quilombolas como um centro da discussão do racismo ambiental. Não somente, porque a gente tem que pensar também nas comunidades ribeirinhas, nas marisqueiras, por exemplo, e todas as pessoas que tiram as suas rendas do ambiente, né? Respeitando o meio ambiente. E como eu disse, a gente não pode pensar, ou não é possível pensar o racismo ambiental se a gente não pensar um outro conceito que é o racismo estrutural, né? O racismo estrutural ele tem sido discutido muito ultimamente, principalmente por um Silvio Almeida, que é um intelectual negro da área do direito. Ele escreveu um livro intitulado Racismo Estrutural e que, basicamente, primeiro que eu indico todo mundo a ler esse livro, assim, tanto para a gente entender a diferença entre racismo, discriminação racial e preconceito. Essa obra é essencial para a gente entender essas três expressões e como elas são diferentes. E a gente muitas vezes usa ela como sinônimos. Ele diz, basicamente, e sendo muito sucinta, que para a gente entender o racismo na sua estrutura, né, a gente entender a sociedade e o racismo que a permeia, a gente precisa entender três facetas desse racismo, que está basicamente na política, na economia e na subjetividade. O racismo estrutural, o que é isso, né? Ele está dizendo que todas as nossas relações são perpassadas pelo racismo.
E se a gente pensar a nossa sociedade brasileira, né, que desde o início ela estruturou a sua economia e sua política no extermínio dos povos indígenas e depois na captura dos povos africanos e o trabalho forçado no Brasil. Né? Então, para a gente entender, por exemplo, a situação de demarcação de terras, a gente precisa voltar lá no século XIX, em 1850, para a gente entender a lei de terras. A gente precisa entender uma série de outros contextos históricos para a gente compreender o que é a vulnerabilidade das minorias na nossa sociedade brasileira. Voltando um pouco ao Silvio Almeida, ele nos fala que a gente precisa pensar por que, se a gente tem uma sociedade brasileira com mais de 50% de pessoas negras, né, pretas e pardas, como a gente tem espaços brancos, por excelência, como se a gente pegar o nosso Congresso ou tantos outros espaços políticos que você tem representatividade das minorias indígenas ou negras muito pequenas, né? Então, como que isso pode? Como a gente pode excluir economicamente os negros e os indígenas se nós somos maioria, né? Então, ele não coloca, o Silvio Almeida, quando está teorizando sobre o racismo estrutural, o problema do racismo para o indivíduo, mas para toda a sociedade, né? Toda a nossa estrutura social. E o racismo estrutural, ele também nos faz naturalizar, na nossa subjetividade mesmo, as violências contra as populações negras, né? Então a gente naturaliza o lugar social do negro e o lugar social do branco, né? A tão discutida branquitude. Para a gente relacionar isso com racismo ambiental, a gente volta a falar dos quilombolas e dos povos indígenas, né? Só para enfatizar novamente que não são apenas eles, né, que sofrem com racismo ambiental. Existem outros grupos, mas a gente vai falar deles especificamente para a gente pensar a nossa colonização, nossos processos, né, que levaram a nossa colonização e que perdurou por tanto tempo. Então, se a gente pensar novamente, né, nessas minorias, e voltarmos a nossa discussão sobre o racismo ambiental, a gente naturaliza o não direito à terra dos povos indígenas e a demarcação de terra dessas populações não são debatidas com os próprios indígenas, né? Isso é o quê? Isso a gente tira o sujeito do seu campo de atuação e a gente coloca e elege o sujeito branco como o sujeito que pode dar as cartas e destituir as minorias dos seus direitos. Quando a gente, por exemplo, não se indigna quando uma estrada é construída só levando em conta a parte econômica para ajudar a chegar num resort que foi construído numa terra indígena, por exemplo. A gente só pensa no desenvolvimento econômico e pouco pensamos, ou quase nunca pensamos, no que foi destruído dos povos originários daquelas terras. Então, a minha ideia é a gente continuar essa conversa por meio das questões que vocês vão colocar, né, no nosso debate ao vivo, e espero que seja um debate bem produtivo. Também gostaria de indicar algumas leituras e alguns caminhos para a gente continuar estudando o racismo ambiental. E é isso. Muito obrigada.